eu me chamo Ana Lúcia Lemos, né? Sou a caçula de uma família de 5 irmãos, né? Um irmão e 4 mulheres. E nossa família é uma família que gosta de muita festividade. Nós somos um pessoal assim muito festeiro. Isso veio da parte do meu pai, que nós não tivemos a boa sorte de conviver com ele muito tempo, inclusive com eu, principalmente por ser a caçula, né? Quando o meu pai veio a falecer, eu só tinha 7 anos. E aí nós tivemos que seguir a vida, né? E nesse processo a gente foi fazendo o que ele deixou por herança, a educação, que era uma das coisas que ele mais falava. A herança que eu vou deixar para vocês vai ser a educação. E hoje eu e todos os meus irmãos, todos seguimos e enveredamos pela a educação, né? Tanto que minha linhagem na educação foi a pedagogia, que a pedagogia ela chegou em mim assim de uma maneira até inesperada. Na época eu queria ser psicóloga, mas aqui na região não ofertava a faculdade, tinha que ir para a capital, e por motivos financeiros eu não podia ter esse sonho de ir para a faculdade. Mas ficamos por aqui estudando, fiz toda a minha trajetória da minha área educacional na escola municipal, na escola pública, e eu sou muito grata a isso, pela escola pública, né? E depois de muito tempo, depois que eu já tinha casado, já tinha minhas filhas, eu não tinha perdido o sonho de fazer minha faculdade. E eu fui fazer minha faculdade com 32 anos, que foi a minha pedagogia. E eu escolhi a pedagogia porque era a única que tinha para fazer. Mas eu sempre enveredei pela educação e desde os 16 anos eu já estava inserida a trabalhar como educadora. Exatamente. Você inserido no meio da educação, assim, né? Exatamente. E quando comecei a fazer a pedagogia, eu me apaixonei. Me apaixonei pela pedagogia, fiz toda a minha graduação, né? E assim, quando eu terminei a graduação, eu não vou ficar mais sem estudar. E aí apareceu a psicopedagogia, que é uma linha de 2 graduações juntas, que é a pedagogia e a psicologia, é a união delas duas. E eu vou fazer isso aí, porque já tem a psicologia junto, que era o que eu queria fazer primeiro, e eu já fiz a pedagogia, e também me apaixonei, e aí a psicopedagogia, ela me deu, assim, um suporte muito grande, não só na vida educacional, mas também como na minha vida pessoal. Ela me ajudou muito, porque ela trabalha com as dificuldades de aprendizagem, e aí eu me modifiquei muito com a psicopedagogia, né? E a psicopedagogia me trouxe um patamar também empresarial, né? Como o Lucas falou sobre a minha empresa, que é o Núcleo Despertare, e foi a pedagogia que me levou a ela, em abrir esse espaço. E daí, antes de abrir esse espaço, sim, abri meu espaço e fiz a neuropsicopedagogia, porque ela é bem recente, né? Tem uma certa diferença entre a psicopedagogia e a neuropsicopedagogia, e se tem, qual é ela? O que é que diferencia das duas? A psicopedagogia, ela vai trabalhar a aprendizagem humana, e a neuropsicopedagogia, ela vai trabalhar a aprendizagem, só que ela vai estar relacionada ao sistema central do cérebro. Vamos trabalhar bem mais as crianças que já vêm trazendo transtorno, certo? Enquanto a psicopedagogia, nós vamos trabalhar a aprendizagem no geral. É mais comportamental, é tipo isso ou não? Não, porque nós não trabalhamos comportamento, a gente trabalha a aprendizagem mesmo em si, mas a gente vai focar mais
como o ser humano aprende. Sim. Certo? A psicopedagogia, como o ser humano aprende. E na neuropsicopedagogia a gente vai trabalhar pelo viés das questões do sistema central nervoso. Certo. Mas fala mais um pouco desse período que a senhora fez a faculdade, se existiu alguém que influenciou você a fazer a faculdade ou não, como foi, só tinha essa oportunidade de curso, como foi? Explica detalhadamente se teve alguma influência mesmo, assim, de alguém. Não, a faculdade realmente era um sonho meu. Eu sempre pensei em fazer faculdade, é tanto que eu demorei muito. Eu só vim fazer faculdade depois que as minhas filhas nasceram, porque eu não tinha condições, né, financeiras para bancar uma faculdade fora do estado, fora da nossa cidade, ter que ir para a capital. Você comentou que até então aqui na região ainda não tinha, né? Não tinha. Os cursos que tinham na época, geralmente, você lembra mais ou menos quais que eram? Não eram as áreas que você queria, no caso. Era mais voltado para a questão da educação, mais áreas específicas, como letra, geografia, né? E a URCA era quem era a faculdade assim top, inclusive minha irmã, antes de meu pai morrer, ela já frequentava, porque ele tinha muito esse querer que a gente cursasse, todo mundo fizesse uma faculdade, né? E antes dele morrer, ela já estava na faculdade. Que naquela época, uma pessoa que estava na faculdade era assim uma glória, né? E aí eu estudei até o ensino médio e tive uma parada muito grande e de repente apareceu essa oportunidade, como eu tinha falado. A pedagogia, ela não foi totalmente uma escolha, porque só tinha aquele curso que eu pudesse fazer, só tinha aquele curso. Então eu não tinha como escolher, eu queria fazer uma faculdade. O processo de fazer essa questão da faculdade, você falou que teve um período entre o ensino médio até você fazer. Foi meio complicado, aprendizado, estudo em si. Porque tipo, você já estava numa vida totalmente diferente do que você esperava, né? Você partiu de não, estou fazendo faculdade, você já falou que já estava com suas filhas já. Foi desafiador essa questão de dividir, conciliar entre sua vida pessoal e a faculdade? Né? Foi muito desafiador. Muito desafiador, mas uma coisa que eu sou muito aplicada, eu me considero muito aplicada, principalmente assim em estudar. Eu gosto muito de estudar, sempre gostei muito de ler, né? E realmente era um sonho fazer a faculdade. Sim. E quando eu entrei para fazer a minha faculdade, foi muito desafiador, porque eu ainda tinha que ir nos finais de semana, era quinzenalmente, nos finais de semana, e eu tinha que pegar um ônibus, estrada carroçal, e eu não tinha assim, noção do que era andar em cima de uma caminhoneta, eu acho que era o nome, que era aqueles carros com a traseira aberta. E no começo, quando eu chegava em casa, eu chegava muito dolorida, porque eu tinha que me segurar, porque não tinha onde se segurar. Eu não fiz aqui no Juazeiro. Eu fui morar em Lavras da Mangabeira, no distrito de Quitaiús. Voltei para a educação, né, para ser minha primeira profissão, que era ser professora. Voltei professora lá, e aí foi lá que apareceu essa turma para fazer pedagogia. E aí eu me inscrevi. E toda noite, depois que eu colocava as meninas para dormir, era que eu ia estudar. E na hora do almoço também, eu também ia estudar. E muito assim apreensiva, porque eu ficava, meu Deus, se eu não passar, porque tantos anos parada, né, sem estudar. Gera uma certa insegurança, né? Rapaz, será que vai dar certo? É um desafio, né? E tudo foi muito desafiador, porque eu precisava, para prestar o vestibular, a gente teve que ir para o ICOR, para prestar o vestibular lá, em cima de novo de uma caminhoneta, né? Saímos, acho que era quantas horas até chegar lá? Umas 2 horas? Era por aí. E a gente rezando, porque era uma turma lá da cidade, né? Era
uma turma, eu acho que de umas 10 a 12 pessoas que também estavam prestando o mesmo vestibular, e todas muito apreensivas. E quando nós recebemos o resultado, meu nome não veio na lista. Aí ai, choque grande, né? eu não consegui passar, e tanto que eu estudei, aí foi que as meninas pegaram e entraram em contato comigo, aí falou, o pessoal estão querendo saber, porque eu era nova lá, né, no distrito, e não conseguiam saber de onde que eu era. Não sabia de onde que eu era, por eu ser nova lá. Aí foi que as meninas disseram, não, ela faz parte lá do nosso distrito, lá do distrito Quitaiús. E aí, né, eu consegui adentrar. Aí o desafiador era os finais de semana realmente, que a gente tinha que sair muito cedo, e a gente ainda voltava. A gente saía de casa umas 6 horas da manhã, e passava o dia por lá e voltava. E no domingo a gente tinha que retornar. Aí terminava de meio dia. Tinha época a época do sol, né? Agosto, setembro, não tinha coberta. A gente chegava assim, vendo quando abria a porta de casa, as estrelinhas piscando. Um sol muito quente. Mas nesse caso aí, você está narrando a sua graduação ou já é a pós-graduação? Não, aí é minha graduação. Graduação. Porque eu fiquei assim, me perguntando em relação aos finais de semana, né, que você falou. Que aí hoje a gente tem esse formato para as pós, né? Isso. Mas acredito que por ser um distrito pequeno e tudo, acho que era o formato que na época tinha, né? E as coisas estavam começando a se crescer também, né, na região. Porque na época foi uma forma de trazer, porque as cidades não tinham, vamos dizer assim, núcleos, nem como hoje a gente tem várias instituições. Essas estruturas, né, para receber as instituições. Né? Para agregar, elas faziam esses polos, né? Sim. Aí trazia a graduação, mas eu fiz, foram 4 anos, tá? Detalhe, foram 4 anos, e nas férias nós tínhamos um intensivão, aí eram 15 dias, nesse montão, todo dia. Todo dia, nossa. Mas como era que fazia essa questão da tomar de conta das meninas e como era esse processo? Deixavam com alguém? Eu sempre tive uma rede de apoio, né? A minha mãe, ela passou muito tempo assim morando comigo e as meninas, e depois eu como ela já estava numa certa idade, eu sempre tinha uma pessoa, né? Chamava uma pessoa para ficar com as meninas também, no final de semana, para que eu pudesse ir, porque naquela época não tinha celular, o telefone da gente era um orelhão que tinha na esquina. Tudo era mais burocrático, cartãozinho para ligar as unidades, né? Na época, meu tudo Deus. Muito rápido, tudo muito baseado assim, muita oração, né? Sair de casa confiante assim em rezar e dizer, ai meu Deus, protege, que não aconteça nada, mas graças a Deus eu consegui concluir, certo, né? E foi assim o pontapé inicial, né, para o sucesso. Eu gostei bastante assim de ter passado toda essa trajetória, porque ela me fortaleceu bastante. Pode terminar. E foi aí que chegou, né? Eu fui embora de Quitaiús, recebi um convite para ir morar em Iguatu, totalmente fora do que eu vinha fazendo, né? Totalmente fora da minha área, e passei um ano lá em Iguatu. Então, no caso, você passou os 4 anos, passou em Quitaiús. Foi. Em seguida, assim que se formou, foi depois que se formou, você recebeu essa oportunidade, você foi direto para Iguatu. Foi. Mas, detalhe, eu era concursada lá, tá? Lá em Quitaiús, eu era concursada. Mas aí, por algumas questões, eu não estava dando certo. E também por conta das meninas, assim, já estavam começando a crescer e aí eu não tinha muita abertura na educação. E aí eu resolvi ir para o Iguatu. Aí passei só um ano lá, aí retornei, que eu sou juazeirense, como diz o pessoal da Gema, nasci, me criei aqui, então eu retornei para cá e voltei para a educação novamente. A educação sempre me chamou, né? Aí voltei para a educação, aí assim quando eu cheguei, lá em Quitaiús, eu já tinha feito a inscrição para fazer a pós em psicopedagogia.
mas não apareceu. Aham. Mas quando eu cheguei aqui, na primeira oportunidade que eu vi que tinha essa pós, em 2005, aí eu abracei, né, juntamente com minha irmã, e a gente foi e fizemos a pós-graduação em psicopedagogia, né? Essa área, essa atuação aí da pedagogia, você sai de Quitaiós e vai para o Iguatu, atrás de realmente exercer a profissão para aquilo que você tem estudado, né? E aí você passa um ano no Iguatu, vem para o Juazeiro, quando você chegar aqui, foi em 2005, é isso? Pronto. Como é que você faria assim, uma comparação do cenário voltado para a pedagogia Juazeiro e a demais região? Como era? A pedagogia aqui tinha mais margem de crescimento ou ainda estava um pouco atrasado, ou as outras Comparado cidades? a onde tava, Sim, né? comparado com Quitaiós e Iguatu. Não, porque o sistema educacional, ele tem uma montagem para cada nacionalidade, né? Então, assim, hoje tá mais em voga, assim, o que a gente vê aquela outra cidade, ela tá vendo também, porque nós agora temos a BNCC, que é como se fosse um ponto de partida para que a gente siga, né? Uma bíblia para a gente seguir. Uma regulamentação, assim falando. Antes lá, nós não tínhamos tanto essa regulamentação, mas a gente seguia assim quase o mesmo fluxo. A única diferença que existia é porque Juazeiro sempre foi uma cidade bem desenvolvida, então as coisas chegam primeiro aqui. Depois, com o passar do tempo, se distribui para lá, né? Exatamente. Mais... O meu diferencial, quando eu fui morar em Quitaiós, foi justamente porque eu tinha já uma trajetória de vida aqui, porque aqui tudo é bem mais, assim, mais rápido, né? O desenvolvimento é mais rápido. E quando eu cheguei lá, eu era aquela pessoa que eu tinha uma mente mais aberta para certas coisas, porque eu já tinha vivenciado aqui no Juazeiro. Mas a educação, ela tem esse leque de ser essa abertura para todos os lugares. Então, no caso, foi bem mais fácil você desenrolar por lá, justamente por teve essa acessibilidade aqui, né? Essa desenvoltura aqui, foi bem mais fácil você se adaptar por lá. Sim, na área, né? Interessante. Sim. Na época, o curso, assim, como era visto? Porque antigamente, né, Rodrigo? Tinha os cargos-chefe, né? Se fosse isso, né? Tinha que ter um advogado na família, sim. tinha que ter um médico na família, né? Que não mudou muito comparado a hoje em dia, né? Não mudou muito, mas a pergunta é, existia já um olhar assim para pedagogia ou era um curso desconhecido? Não. Tinha preconceito? Não, pelo contrário. Na época a pedagogia estava em ascensão, porque foi a época que a gente começou a perceber, a gente, que eu falo assim, o sistema começou a perceber que a pedagogia era o carro-chefe, principalmente da educação infantil e do Fundamental 1. Então, tinha professores que tinham feito a sua graduação em outra disciplina, como, por exemplo, geografia, e precisou ir fazer a pedagogia. E hoje eu ainda digo assim, ser professor teria que todos, mesmo que fosse de áreas específicas, passar pela pedagogia, porque ela abre muito, assim, as portas, também. Porque ela dá a metodologia em si de como se trabalhar, né? E as outras áreas, como o nome já diz, é específico. Eu sou professor de matemática, mas eu não vou ter as áreas voltadas para a parte pedagógica. Você vai estar aprendendo a matéria em si, mas você não vai estar aprendendo a como lidar e como passar essa matéria para a criança em si, né? Isso, porque eu não vou ter a parte pedagógica, sim, né? Falando sobre a questão pedagógica. Entendi. Então você, só para recapitular aqui para o pessoal que está assistindo aí, a sua trajetória. Você nasce no Juazeiro e aí faz todo o seu ensino médio aqui, vai para Quitaiós, faz o ensino superior, vai para Iguatu, depois de Iguatu retorna para Juazeiro,
ver se consegue realmente atingir uma margem maior, no caso, né? Na profissão. Não é nem a questão de atingir, eu acho que é porque Juazeiro é meu berço, né? E assim, já que onde eu passei não tinha conseguido dar esse encaminhamento, e como minha família estava toda aqui, né? E as meninas, as minhas filhas ainda muito pequenas, minha mãe ficava muito preocupada, aí me fez assim, voltar. Não, então volta. Volta porque é como se diz, aqui é a sua casa, né? Exato. Aí vamos voltar. E voltei. Mas quando eu voltei, eu já voltei com o intuito mesmo de retornar para o que eu sempre gostei de fazer, que foi a área de ser professor, né? E conseguir já adentrar e já conseguir ir para a psicopedagogia. Mas, tipo assim, essa questão do trabalho, como é que eu vou explicar? Para a época, sempre foi fácil a pessoa ser a pessoa já ser formada na área, arrumar um emprego, já era fácil de se conseguir, ou é como hoje em dia, que a pessoa muitas vezes já é formada e tem essa dificuldade de procurar, de se encaixar na própria área que ela foi formada? Eu acredito que lá atrás teve mais uma facilidade, porque hoje a gente tem uma abertura de muitas faculdades. É tanta coisa que o leque fica tão aberto que fica difícil de você exercer. Muito público, né? Muitas áreas assim abertas. Hoje eu tenho uma dificuldade, voltando assim em relação à minha empresa, de 2 profissionais. Porque mas é questão de capacitação, você acha, ou não? Porque esses cursos não tinham aqui na região. E como esses 2 profissionais, eles cresceram muito, né, com o advento das crianças do neurodivergentes, algo foi que aconteceu, ficaram assim como ouro. Aí agora que estão vindo faculdades colocando esses 2 cursos. Então, eles estão em alta, né? Porque não tinha antes, eles estão em alta. E lá atrás, o que acontecia era que tinha poucas pessoas também graduadas, muito pelas questões financeiras, né? E outros pela concorrência, porque aqui a gente, quem era a nossa faculdade, quem ainda era a URCA. E quando você ia participar de uma seleção na URCA, que você passava, meu Deus do céu, era assim realmente porque você estava um top. Isso aí é bem interessante, porque eu também já cheguei a fazer vestibulares para a URCA, né? Fiz alguns. E realmente, antigamente, eu terminei o ensino médio no Instituto Federal. Uhum. Então, quando a gente terminava o ensino médio, a gente já tinha um direcionamento realmente para fazer um vestibular para a URCA, né? Mas hoje, eu acredito que aqui na região a URCA ainda seja uma faculdade que trabalha no vestibular, né? Ela ainda não se aproveita. Ela é requisitada ainda. Ela ainda é uma faculdade que não entra pelo Enem, pela nota do Enem. Eu acho que aqui na região é a única que ainda trabalha no sistema de vestibular, né? Mas antigamente, quando nem tem Enem ainda, os vestibulares eram um bicho de 7 cabeças, né? Assim você falar. Foi por isso que eu me apressei a fazer minha pós, porque eu já estava um pouquinho em defasagem em relação à caminhada, porque eu já entrei na minha graduação um pouco tardia, e aí eu me apressei logo a fazer a minha... Você tem a necessidade de se adaptar, né? E evoluir, né? Porque tinha muita gente novo já no mercado, né? E a experiência da caminhada também ajuda muito, porque quando você entra e você faz muitos cursos, você tem por obrigação fazer a formação continuada de professores. E aí eu estava constantemente nessa formação continuada, né? Mas aí quando eu tive essa quebra de 1 ano, que eu fui para uma área totalmente diferente da minha, que foi uma área empresarial voltada para lazer, mas eu fui como gerência, e a pedagogia, ela dá essa parte de empresarial, mas eu não me adaptei àquele mercado.
e vi que ali não Você era. não sentiu que não, aqui não é para mim não. Mesmo eu usando a minha pedagogia, porque a pedagogia ela dá esse leque, como a psicopedagogia também dá esse leque de abertura, eu não me adaptei ao mercado, a esse tipo de mercado. E quando eu voltei, eu já voltei pensando, eu já sei realmente agora o que é que eu quero, e eu já voltei outra pessoa, ninguém se molha no rio 2 vezes, né, na mesma água. Então já voltei outra pessoa. E aí foi quando eu comecei a engrenar realmente na minha área e a pensar como que eu ia fazer para ter essa evolução. E aí a psicopedagogia me ajudou. Eu comecei, assim, quando eu terminei em 2007, eu já participei de um grupo de psicopedagogos que tinha aqui na região do Cariri, que esse grupo era um grupo que era para trabalhar com crianças carentes, que estavam com uma necessidade nas dificuldades de aprendizagem. Aí eu já pulei para dentro, né? E aí foi onde tudo começou realmente, onde eu pensei assim, pronto, é aqui que eu quero fazer a minha carreira e é aqui que eu vou ficar. Mas eu ainda fazia um vínculo, eu nunca deixei a educação. Há um ano atrás, eu ainda estava como professora, realmente, fazendo as duas partes, né? Como psicopedagoga e como professora. Aí eu saí, realmente, assim, da escola. Hoje eu estou na escola só como professora das pós-graduação. Até sábado eu dei aula na pós-graduação de psicopedagogia, né? Aí eu estou como professora ainda nessa parte.